Você já sentiu medo de fracassar? Ou já ficou paralisada sem fazer algo que queria por conta desse medo? Então me acompanha no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre como lidar com o medo de fracassar. Eu vou trazer aqui 5 conceitos que vão te ajudar a lidar com esse medo. O primeiro deles é entender que o medo é algo natural. Todas as pessoas, elas vão sentir medo. O medo, ele faz parte da nossa essência. O medo, ele é uma proteção para a gente. O que não pode acontecer é você deixar o medo te paralisar, ele ir além da conta, onde ele te deixa sem ação, onde você fica realmente paralisado e não faz nada do que você deseja. Mas o medo, ele tem a função de proteger. É para isso que a gente tem o medo. Se a gente não tivesse o medo, a gente pularia de um abismo. Então, para isso que o medo tem na nossa essência como seres humanos. E como que a gente vai amenizar esse medo? E aí entra o segundo conceito. A gente tem que olhar para esse medo e pensar, o que esse medo está me trazendo de informação? Do que eu tenho medo? Qual que é a origem desse medo? Eu tenho medo que alguém vai me julgar? O porquê que eu tenho esse medo de não dar certo? Esse medo de falhar? Olhar para a origem dele e amenizar as situações que estão ao redor. Então, se esse medo está te gerando ansiedade, vamos supor que você vai fazer uma viagem e você não conhece, é algo novo, é diferente, uma cidade nova, um país novo. Como que você vai amenizar esse medo? Buscando por clareza, buscando por conhecimento. Então, eu vou programar a viagem, eu vou ver qual que é o trajeto, se eu tenho que fazer uma parada, se eu preciso abastecer o meu carro, ou se eu vou para um outro país, que língua que eles falam, eu preciso aprender algumas frases. Então, quando você tem essa clareza e vai em busca do conhecimento, o conhecimento ele vai amenizar esse medo, você vai amenizar o que está ao redor, que está te causando essa sensação de medo de fracassar, buscando o conhecimento, buscando a clareza para você agir. O terceiro ponto, o terceiro conceito que eu quero trazer aqui é que não existe fracasso, é sobre o fracasso, existe resultado. Se o que você está vivendo agora na sua vida não é o que você deseja, é apenas um resultado das ações que você teve, das causas que você teve, você está colhendo esses efeitos. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter causas diferentes. Então não existe um fracasso. Se você fizer algo e não sair como você esperava, vai ser um feedback, vai ser um resultado. Olha, a ação que eu tive, a forma que eu fiz, não é a forma adequada para o resultado que eu espero. E aí você para e reflete, ok, e como que eu posso fazer diferente? Que outra causa, que outra ação que eu posso fazer para ter um resultado diferente? Então, o tempo todo na nossa vida nós temos resultados, feedbacks. Então, não existe o fracasso. Se não sair da forma como você esperou, é você olhar para aquilo e pensar como eu posso me aprimorar, como eu posso melhorar, o que eu preciso aprender, quais habilidades que eu ainda não tenho, que eu preciso desenvolver. E isso vai fazer com que esse medo também ele se amenize. Então, tudo que a gente vai trazendo aqui é sobre você olhar, sobre você ter clareza, sobre você ter conhecimento, e isso vai amenizar o medo que você sente, para você não se paralisar. E aí você vai agir apesar do medo. Não quer dizer que o medo nunca mais vai existir. Ele vai existir, porque como eu falei, ele é natural do ser humano. Mas você vai amenizar ele e você vai agir apesar do medo. O quarto conceito que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a ação. Quando a gente entra em ação, a ação ela vai curar o medo. Por quê? Quando você entra em ação, você vê o resultado, você vê que você se moveu, que você foi capaz, você olha para você e fala: caramba, eu consegui dar esse primeiro passo. E quando você vê que você deu o primeiro passo, você se sente capaz de dar o segundo, de dar o terceiro. E a cada passo que você dá, você se sente mais confiante. E isso vai retroalimentando. E você vai se sentindo cada vez mais capaz, cada vez com mais coragem, com mais confiança de agir. E esse medo ele vai ficando de lado, ele vai sendo amenizado por conta da ação que vai retroalimentando. Você vai tendo ação, vai tendo resultado. Se você não agir, você não vai ter resultado nenhum. E aí você sempre vai ficar paralisado. Ai, mas como será? Isso não está perfeito ainda. Como que eu vou fazer? Então, quando você vai agindo, você se coloca em movimento, essa ação ela vai curando o medo e o medo ele vai deixando de existir. Ele não te impede mais de agir, de conquistar os seus sonhos. E o quinto conceito que eu quero trazer aqui é sobre a sua mente, o poder que a sua mente tem de você desenvolver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade resiliente, que ela vai te ajudar a lidar com tudo isso. Tudo que eu trouxe desses 4 conceitos, eles envolvem a forma como você pensa, como eu falei, com clareza, com conhecimento. E aí entra o seu padrão mental. Se você tem um padrão mental
que fica ali paralisado, um padrão fixo, que não quer agir, que não quer buscar por conhecimento, que quer realmente ficar na zona de conforto, isso vai te travar. Qualquer coisa que for diferente vai te travar, vai te deixar com esse medo de falhar e vai te paralisar. Mas quando você vai mudando o seu padrão mental, os seus pensamentos, você vai expandindo a sua consciência, fica muito mais fácil de lidar com tudo isso. Quando você vai desenvolvendo essa resiliência, né, de ser antifrágil, de ok, pode ser que aconteça algo no caminho que não seja como eu desejei, mas eu vou olhar para isso e eu vou entender o que eu tenho que aprender, eu vou evoluir com essa situação. Então, quando você vai desenvolvendo essa mente de crescimento, de resiliência, de se tornar antifrágil, isso vai te ajudando a lidar com o medo de uma maneira muito melhor. Tudo vai estar baseado nos nossos pensamentos, no nosso padrão mental. Os nossos pensamentos, eles estão criando a nossa realidade o tempo todo. Então, você monitorar os seus pensamentos, a maneira como você tem o seu diálogo interno, a sua conversa interior, a maneira como você fala com você, ela vai estimular para aumentar a sua confiança ou para te deixar com mais medo ainda. Então, passe a monitorar qual que é a conversa interior que você tem, aquele pensamento de fundo que fica na sua cabeça o tempo todo. Ele está te ajudando, te deixando mais confiante ou ele está te paralisando? Quando você passa a olhar para esses 5 aspectos, para esses 5 conceitos que eu trouxe aqui, você vai começar a olhar o medo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Você vai olhar ele para, ok, se essa situação está me causando medo é porque ela está me mostrando algo que eu preciso me precaver, que eu preciso estudar mais, que eu preciso aprender um pouco mais. E você vai agir ali, achar que o medo está agindo a seu favor. Você vai passar a usar o medo ao seu favor, de ok, se eu tô com medo é que eu preciso estudar um pouquinho mais, mas eu vou agir apesar do medo. Eu vou me precaver, eu vou aprender habilidades novas, eu vou aprender novos conhecimentos, eu vou me aprimorar e aí sim eu vou agir. Então passe a usar o medo ao seu favor e não deixar ele te paralisar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com mais 2 amigas para você poder levar essa informação e ajudar outras pessoas também. Se inscreve no canal para o YouTube sempre te notificar quando chegar um vídeo novo e a gente se encontra no próximo vídeo.